Gente, hoje eu quero abrir meu computador aqui com você e quero te explicar um detalhe importante sobre a classificação dos sons vogais. Eu quero aprofundar com você bastante agora como a gente faz para identificar um som vogal, quais são as características que diferenciam uma vogal da outra, e no final deste vídeo a gente poder fazer uma comparação entre os sons vogais do inglês e do português. Me acompanhe aqui então. Neste vídeo, nós vamos dar atenção às vogais um pouco mais de perto. E o nosso objetivo ao final deste vídeo é poder fazer uma comparação entre as vogais do português e as vogais do inglês. Recapitulando então, o que caracteriza um som como vogal é a livre passagem do ar pela boca, sem nenhum tipo de obstrução. Existem 3 critérios para classificar os sons vogais e diferenciar uma vogal da outra. São eles: a altura da língua, isso refere-se à posição vertical da língua, mais para cima ou mais para baixo dentro da boca. Esta característica é relativa à abertura da boca, pois quanto mais baixa for a posição vertical da língua, significa que mais aberta estará a boca. A posição vertical da língua, portanto, diz respeito ao movimento que a língua faz para cima e para baixo. A segunda característica é a posição horizontal da língua. Isso diz respeito ao movimento que a língua faz para frente e para trás, ou ainda qual parte da língua está mais alta ou mais baixa para cada vogal. E a terceira característica que diferencia um som vogal de outro refere-se ao arredondamento dos lábios. Esta característica estará sempre entre os dois extremos, os lábios arredondados e os lábios esticados. Por exemplo, a vogal I é classificada como uma vogal alta porque a língua sobe e a boca quase se fecha para fazer este som. Os lábios estão esticados no movimento da vogal I. Enquanto a vogal E é uma vogal baixa, porque a língua está numa posição vertical baixa, o que significa que é necessário abrir a boca para que a língua se afaste do céu da boca. Portanto, os termos vogal alta e vogal fechada são sinônimos, enquanto os termos vogal baixa ou vogal aberta também são sinônimos. A vogal I, portanto, é alta em relação à posição vertical da língua e é uma vogal frontal em relação à posição horizontal, pois é a parte da frente da língua que sobe para a produção deste som. Enquanto a vogal O é uma vogal baixa posterior, pois é a parte do fundo da língua que desce para fazer este som. Um exemplo de vogal alta posterior é a vogal U, pois é a parte de trás da língua que sobe na produção deste som vogal. Os lábios estão arredondados para esta vogal. Então, o tamanho da abertura da boca e o formato da cavidade oral no momento da produção do som vai determinar o som de cada vogal. Recapitulando, então, nós classificamos os sons vogais de acordo com a altura da língua, ou seja, a posição vertical, com a posição horizontal da língua, se ela está para frente ou para trás, e ainda com a posição dos lábios, se eles são arredondados ou esticados. Então, me acompanhe aqui. É bem importante que você entenda esses desenhos que eu estou mostrando. Então, olha só, colocando todas as posições vogais dentro da boca juntas ao mesmo tempo, nós podemos formar um desenho mais ou menos parecido com isso aqui. Você tem ali a vogal baixa, o A, depois subindo para o E, fechando mais a boca, e o I, que é a vogal mais alta. Todas estas vogais que você está vendo neste desenho são vogais do português. O A é uma vogal central. A partir dali nós temos as vogais anteriores, porque é a parte da frente da língua que vai subindo cada vez mais, fechando a boca, para formar cada um dos sons que você está vendo. Combinando estas 3 características que eu ensinei para você hoje,
É possível nós formarmos infinitos sons vogais, não apenas aqueles que você conhece da sua língua. Então, se nós pudermos pôr em uma única tabela todas as vogais do inglês e do português para fazermos uma comparação, ela vai ficar mais ou menos assim. Olha só, uma vez que você já entendeu o que é uma vogal alta, o que é uma vogal baixa, o que é uma vogal anterior e o que é uma vogal posterior, então nós podemos utilizar esta tabela aqui, colocando todas as vogais do inglês e do português para compararmos qual é parecida com qual, quais características alguns sons têm em semelhança ou diferença. Agora, uma coisa precisa ficar clara, que aqui nós estamos falando dos sons vogais, independentemente de com qual letra nós vamos escrever este som. Isso varia bastante no inglês, como você já deve ter percebido, né? Os sons que eu coloquei aqui para vocês, pintadinhos de amarelo, são os sons compartilhados entre o português e o inglês. Ou seja, nós temos estas vogais em português e elas também existem em inglês. Agora, os sons que eu coloquei para você aqui, pintadinhos de azul, são sons que existem exclusivamente no inglês. E talvez este seja um dos motivos pelo qual muitos brasileiros têm grande dificuldade no listening. E é por este motivo que eu sugiro para vocês um estudo detalhado de cada um dos sons vogais do inglês.